Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercadas de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. E os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada, levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis até o tempo que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. A Igreja nos oportuniza, no momento em que se aproxima o fim do ano civil, a contemplarmos o mistério da transitoriedade da vida, a partir das leituras do gênero apocalíptico. Como já temos refletido ao longo desses dias, a palavra apocalipse foi traída no seu sentido original. Quando os textos apocalípticos são escritos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o grande objetivo não era o de provocar medo no coração dos ouvintes. O objetivo do livro do Apocalipse, do gênero apocalíptico, do qual faz parte, por exemplo, o livro de Daniel no Antigo Testamento, é o de suscitar ânimo, de incutir esperança, de modo que o povo que atravessa momentos de dificuldade, as sombras terríveis da história, não se esqueça das promessas do nosso Deus e da sua fidelidade. Ele é chamado, Jesus Cristo Senhor nosso, de a testemunha fiel. Mártir pistel. Ele é a testemunha fiel, a testemunha segundo a verdade. A testemunha segundo a verdade. E o que é que significa pistis, fidelidade, fé, verdade, do emet, significa que o Deus do Antigo Testamento, que doa-se a si mesmo como promessa, há de realizar aquilo que cumpriu. O livro do Apocalipse vai retomando com suas imagens e com suas simbologias diversos momentos da história do povo que atravessa desertos, dificuldades e exílios. Ontem, na primeira leitura, nós refletimos a respeito do cântico de Moisés. O povo que atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, sendo arrancado das garras do faraó, graças ao Deus que em Moisés e através dele, escuta o clamor do seu povo. Vê, ouve e desce para salvar. Hoje, João, insistindo mais uma vez, tendo ele visto outro anjo que desceu do céu, nos faz comparecer diante de um segundo episódio da história do povo, que é o exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia foi a experiência mais terrível do povo de Israel. Sim, nós sabemos do Egito, sabemos do desafio próprio da primeira Páscoa, mas nada foi mais terrível do que o exílio, porque o povo que padece no Egito ainda não era constituído propriamente como um povo, sofre como uma espécie de tribos dispersas, mas é a partir da experiência do Egito que se constitui um povo.
Deus revela-se a si mesmo como sendo aquele que irá cumprir as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, e como um Deus que é capaz de fazer aliança. Aliança, reciprocidade e amor. A experiência do Egito, do Sinai, é o casamento de Deus com a sua esposa, que é o povo. Tanto que assim está lá presente a fórmula da aliança. Eu serei para vós, vós sereis para mim. Entende? Não tem o dia do casamento? O dia da troca dos votos, das núpcias, do encantamento, da festa, das bodas. Assim acontece no Sinai. O Sinai é a grande aliança que Deus coloca no dedo do povo, lhe entrega as suas juras e pede ao povo que seja fiel aos compromissos matrimoniais. Mas o grande momento terrível, o grande abalo para a experiência de Israel é o exílio da Babilônia. Porque o luto mais difícil é o luto do futuro. Uma coisa é a gente não ter assim tantas expectativas a respeito dos nossos sonhos, da nossa vida. Para quem não sabe para onde vai ir, qualquer vento é favorável, já diziam os antigos clássicos. Agora, uma outra coisa é a gente planejar, imaginar, não vai ser desse jeito, vai ser com essa roupa, vai ser nessa data, vai ser segundo esse esquema. E, de repente, a gente se vê totalmente frustrado nisso. Israel, já fixado na terra, tendo conhecido a história dos grandes reis, Salomão, Davi e tantos outros, pensemos em Josias, o rei Joaquim, é exilado como um escravo. Imagine, um povo, o esplendor de Salomão, o mais sábio dentre todos os reis, um templo vestido de ouro, sendo forçado a ir para a Babilônia como um escravo, tendo que quase sendo exposto a ter que venerar deuses desconhecidos. Um povo de grandes intelectuais, um povo de grande inteligência, um povo das promessas, o povo da lei, forçado no exílio a viver como escravo. Esta é a grande frustração de Israel. E é este episódio que nos faz comparecer João. Aqui, quando se fala da Babilônia, na verdade, João está ajudando o povo, a nova assembleia constituída mediante a fé em Jesus Cristo, a entender assim: Deus não libertou o povo do Egito? Deus não fez tirar da Babilônia e estabeleceu de novo em Jerusalém, no templo e na terra prometida? Também haverá de nos ajudar a passar e a atravessar a tribulação que nós estamos experimentando agora, sendo perseguidos pelo Império Romano. Esse é o objetivo, com esta linguagem tão poética, tão aparentemente tão catastrófica, de dor, de luz e de cataclismas. O que ele está ajudando a entender, João, e é por isso que esta palavra é tão atual ao longo da história, é que todos nós, enquanto padecemos angústias, dificuldades e nos afligimos, estamos num grande parto. Haverá um momento em que este parto das nossas dores, das nossas incompreensões, este parto dos desequilíbrios próprios da história, dará à luz o Salvador. E todos nós iremos cantar, versículo 19 da leitura que proclamamos. Aleluia! Agora chegou a salvação, a glória e o poder que pertencem ao nosso Deus, porque os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Entende? Justo, verdadeiro, fiel, pistis, emet, as mesmas palavras aqui traduzidas de uma outra forma para nos ajudar a entender que o Deus que se doa como promessa no tempo oportuno irá realizar. Jesus Cristo, Senhor da história, irá pronunciar uma palavra que irá ajustar todas as coisas. Assim haverá novos céus e nova terra. Haverá um momento em que irá cair da sua autoridade a Babilônia. Isto é, num primeiro momento e muito preciso, o que João está querendo dizer aqui é do Império Romano, que estava subjugando os discípulos da primeira hora da fé cristã. Mas nós podemos aplicar aos contextos de todos os momentos, de todos os lugares. Todos nós estamos expostos o tempo todo a sermos esfolados pelo amor que temos por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós, porque consagrados a Cristo pelo batismo, estamos o tempo todo com a cabeça na guilhotina,
seja diante da nossa família, seja diante da política, seja diante daqueles que têm uma lógica diferente da lógica do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso temos que aquecer o nosso coração de novo e de novo com as palavras dessa profecia. Haverá um momento em que irá cair esta corrupção instalada pelo pecado, que começa lá no livro do Gênesis, que começa lá quando Caim mata o seu irmão Abel e que vai se prolongando ao longo da história com uma linha de um rastro de sangue terrível. Cada injustiça, cada pecado, cada homicídio, cada lágrima, tudo isso pede uma resposta da parte de Deus e que irá se realizar nos tempos que são os últimos. Quero me deter aqui sobre uma expressão utilizada para referir-se à Babilônia, que é a expressão prostituta. É uma expressão forte, tenho certeza disso, mas ela é muito pertinente. Porque o que é alguém que vive em estado de prostituição? A prostituição significa ter o coração corrompido. O afeto, o amor, é coisa que não se pode comprar. É tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver, para viver bem, o amor, o encanto, a reciprocidade, mas que a gente não acha em qualquer botequim. A prostituição, então, aqui dita de uma maneira analógica, está ajudando a perceber o risco a que todos nós estamos submetidos de termos o nosso coração dividido. Aquela maldita gota da serpente que pica os nossos primeiros pais no paraíso, continua a nos envenenar. A avareza, a soberba, a luxúria, os julgamentos, tudo isso significa ter o coração dividido e ter o coração em estado de prostituição. Temos que nós, todos os dias, nos perguntarmos o que é que está dividindo o nosso coração. O que é que nos coloca na posição da falta, porque é justamente neste lugar em que nós nos perdemos de nós e nós nos vendemos por preço barato. E ao nos vender, fazemos sofrer a nós, porque se encaminha em nossa vida um caminho da perdição. Fazemos sofrer aos outros, seja porque fazemos dos outros instrumentos do nosso prazer e das nossas interdições, ou seja, pelo fato também que vamos forçando os outros a terem que nos referendar em nossos caprichos e, sobretudo, fazemos sofrer a Deus, aquele que dispôs todas as coisas na sua bondade e na sua misericórdia, aquele cujo projeto de salvação se compara a um banquete. Que coisa boa poder sentar à mesa com aqueles com quem amamos, a quem amamos. Que coisa boa poder partilhar não só o alimento, mas a expectativa do encontro, o enfeite da casa. Que coisa boa poder partilhar a alma com os amigos. Junto com o copo vai também nossos sonhos, nossas expectativas, nossos anseios. Nós, ao sentarmos na mesa com aqueles que amamos, nós nos alimentamos uns dos outros, dos nossos sonhos. É assim, esta é a imagem usada no livro do Apocalipse para dizer aquilo que Deus quer ter conosco. Uma íntima união profunda para cumprir aquilo que no Antigo Testamento revelou-se como profecia e como promessa. Eu serei para vós, vós sereis para mim. Em Jesus Cristo nós temos a oportunidade de sermos de Deus, mediante a sua graça e a sua misericórdia. Sermos de Deus porque Ele mesmo escolheu ser para nós. E que alegria e felicidade, diz o anjo, quando nós aceitamos este grande convite para o banquete. E aqui há uma comunicação profunda com o Evangelho de Lucas. Algumas semanas atrás nós vimos relatar a parábola no Evangelho de Lucas em que se diz que um rei convida para o casamento do seu filho. Convida homens e mulheres para o casamento do seu filho. E aqui nós devemos entender que o casamento deste filho é todos os bens a que pode dispor a igreja. Os sacramentos, a missa, a confissão, cada momento de oração é Deus te convidando, me convidando, nos convidando. E aí se diz que aqueles que foram convidados tinham o coração prostituído. Não posso ir agora, porque eu tenho que cuidar de uma junta de bois. Não posso ir agora, eu tenho que cuidar do terreno que eu acabei de comprar. Não posso ir agora, tenho coisas para poder fazer. A gente tem que tomar cuidado para não viver nesse estado de prostituição. Porque aí a gente fica ansioso. Porque
Para ter presença, é preciso contemplar um instante. E felicidade é isso, vai lembrar Guimarães Rosa. Felicidade de verdade, só em momentos de distração. A gente não tem tempo para estar distraído. Temos que fazer, temos que exibir, temos que postar, temos que comprar, temos que brigar. E a gente não tem tempo para o instante, para a presença. E, portanto, não aceitamos o convite de nosso Senhor Jesus Cristo, porque estamos preocupados com as nossas coisas, com as nossas interdições. O convite do livro do Apocalipse é perceber, olha, em meio às trevas deste mundo, vamos perceber quando é que o Senhor nos chama. Aqui é o momento do martírio cotidiano, em que, heroicamente falando, nós esperamos a vinda do Senhor Jesus. Ele que irá vir conforme prometeu para pronunciar a palavra final de salvação sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja e sobre a vida do mundo. E como nos lembra o apóstolo Pedro na sua carta, temos que ter a fé, qual uma lâmpada que deve brilhar numa noite escura. É por isso que temos que nos alimentar dos sacramentos. É por isso que temos que ter tempo para rezar. É por isso que precisamos de instantes onde Deus nos devolve a nós, instantes de intimidade, como só um esposo, quando ama de verdade, pode ter com a sua esposa. O amor do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, tem a ver com isso, não se pertencer. É por isso que o livro do Apocalipse, estamos já nos encaminhando para o final deste livro. 3 capítulos à frente, ele termina dizendo deste grande banquete, que é a festa nupcial do Cordeiro. Esta é a grande imagem que nós cantamos no Salmo, mas que está presente no Antigo e no Novo Testamento. A imagem de um grande banquete de casamento para nos ajudar a entender que a fé é intimidade, reciprocidade, encontro, aliança, onde nós vamos deixando de ser para nós e vamos sendo cada vez mais para o esposo das nossas almas. E aqui uma grande curiosidade. Quem já foi à nossa Basílica Irmã, a casa de Nossa Senhora Aparecida, Santuário Nacional, reparou que a igreja é toda feita de tijolinho nas paredes. Mas no centro, lá no centro, existe uma estrutura toda colorida. Uma estrutura toda colorida. Por que é diferente lá em Aparecida do Norte? Ali aquela estrutura se chama baldaquino. O que é o baldaquino? Quem se lembra daqueles filmes antigos, lembra que sobre a cama dos príncipes, das princesas, do imperador, da imperatriz, havia um dossel. O dossel é aquilo, é exatamente aquela estrutura. Pense, né? 4 pernas, podem ser de madeira, sobretudo se são estruturas antigas, com aquela coisa bonita, assim, com os lençóis em cima, sobre o leito nupcial. É por isso que a Aparecida do Norte, no centro, sobre o altar, está aquela estrutura, para dizer que o altar é o lugar propriamente dito onde Cristo faz as núpcias com a sua esposa, que é a igreja. Portanto, cada vez que nós vamos a uma missa, cada vez que nós comungamos, est nobis pregustatur, como diz Mozart no Ave Verum. Quer dizer, cada vez que nós vamos a uma Eucaristia, há uma pregustação do céu. Nós podemos estar com o esposo e temos um gostinho daquilo que será a eternidade. Deus feito todo para nós, nós feitos para Ele. Por quê? Ele mesmo nos fez e nós somos seus. Não das nossas coisas, das nossas interdições, não dos bens, não das nossas ansiedades. Tudo isso nos pede muito, nos devora, nos divide, nos corrompe, nos prostitui. Ele nos fez para Ele. Nós somos sua esposa, seu povo, seu rebanho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossas preces. A nossa resposta.